Saudações, cristãos, judeus, muçulmanos, né? Muslimes de todo o Brasil. Funda-se uma nova igreja, certo? Como podem ver, né? De nome Renovação Islâmica Judaica Cristã, certo? Meu nome é Marlon Youssef, estão vendo aí na tela, e eu recebi, através de uma doença do meu filho, certo, que teve entre a vida e a morte, foi desenganado pelos médicos, né? Ele não tinha mais salvação, e aí eu me apeguei com Allah, certo? Antes eu utilizava a religião, né, como apologia à poligamia. Então falhei muito. E não lia o Alcorão, não tinha muito acesso, mas sabia que ele permitia que o homem pudesse ter mais de uma mulher. E as pessoas que estavam do meu lado, né, por desconhecimento de me aprofundar nesse livro maravilhoso, nessa Bíblia Sagrada chamada Alcorão, né, eu não ligava para a religião que minhas esposas, né, seguiam. Mas, resumindo, aí meu filho foi portador aí de uma doença incurável chamada síndrome nefrótica Gesta, e tive péssimos momentos, certo? Até ligações que só um milagre, né, salvaria meu filho. Meu filho teve internado no hospital, e foi aí que eu comecei a me aproximar, né, mais de Allah, certo? E fiz alianças, né, promessas e pactos, né? A partir do momento que aquilo que Allah faz aquilo para ti, né, se torna um pacto que você tem que realizar com ele. E então começou o meu pensamento conversar comigo mesmo, entendeu? Eu mesmo, o meu pensamento conversando comigo mesmo, e coisas acontecendo, e atitudes que eu tomava, e que eu tinha que mergulhar dentro do Alcorão por completo, certo? Comecei a ler o Alcorão, comecei a conversar com Allah, mas a forma não é igual mostra os filmes, certo? Sempre uma forma diferente. Eu ainda não tive como se diz, uma evidência clara conforme a gente vê nos filmes. A gente pensa que é da forma dos filmes, mas não é, pelo menos comigo, não é igual a forma do filme. Não aparece, não desce aquela luz, né? Igual dizem que o profeta Mohammed, né, quando estava na caverna, que apareceu aquela luz, o anjo Gabriel apareceu para ele, falou claramente, parece que ele viu o anjo Gabriel, né? E para mim não foi, certo? Para mim aconteceu a partir do momento que meu filho foi atacado por uma doença, né, incurável, né, na linguagem da medicina humana, e que meu filho estava à beira da morte. Estava fazendo hemodiálise, o rim dele todo comprometido. Falaram que ele já iria a condenar o rim dele, o médico, que iria para uma fila de transplante. E foi aí que eu me apeguei com Allah, certo? O Deus de Moisés, o Deus de Jesus Cristo e o Deus de Mohammed. E o Alcorão foi recitado para mim já 2 vezes completo. Terminei agora, esses dias, de ouvir o Alcorão a 2ª vez por completo. E num desses pensamentos, né, que vem meu pensamento falando comigo mesmo, meu pensamento conversa comigo mesmo, sempre em jejum, né, pela parte da manhã. E
vem me apontando coisas do Alcorão, né? Coisas para mim saber. E eu comecei a entrar em contato com o pessoal islâmico. Liguei lá em Foz do Iguaçu, depois me apresentaram para Fambras. Comecei a conversar com algumas pessoas de lá. Ia lá, vindo sempre no meu pensamento, falando comigo mesmo. Eu pedi para ele curar meu filho, que só um milagre curava ele. O Alcorão informa que ele é um Deus onipotente, tem potência, poder para fazer qualquer coisa, que ele é um Deus oniovinte. Se ele é oniovinte, ele está me ouvindo, escutou as minhas súplicas. Um Deus onisciente, tem ciência de tudo que acontece, ele sabe o que há em você, e você não sabe o que há nele. E um Deus onividente que tudo vê. Depois que eu comecei a cumprir as promessas que vinham na minha cabeça, não sei bem dizer o que é, só sei que vinha na minha cabeça: você vai ter que montar uma igreja islâmica. Isso não existe, essa igreja até então. Então vinha na minha cabeça: você tem que montar uma igreja islâmica. E tipo assim, Allah falou comigo em outras palavras: toma vergonha na tua cara, eu não tenho vergonha de falar aqui, toma vergonha na tua cara, para de utilizar o Alcorão para uma coisa e mergulha nele por completo. Mergulha nesse Alcorão por completo e aprende tudo, aprende a palavra. Não utiliza o Alcorão só para um fim, que eu utilizava. E muita gente, às vezes a gente está conversando com alguém, o cara pergunta, eu quero entrar para essa religião, mas tudo em coisa de brincadeira, e com a palavra de Deus não pode brincar. Isso eu aprendi, certo? E não vinha voz. Eu escutei uma voz pouco tempo, que meu filho ainda tem alguns probleminhas, de recaída, algumas coisas, mas não está mais como antes. Mas veio o meu pensamento conversando comigo mesmo, para mim abrir uma igreja islâmica, para mim abrir o Corão, para mim pesquisar não sei o que, e tudo que eu vou pesquisando eu vou encontrando, certo? Muita dificuldade para alguém fazer arte, coloquei na mão de Deus as artes da igreja, que Allah pediu para mim abrir essa igreja. Eu estou fazendo só o que vem na minha mente, pedindo para mim fazer, e eu estou fazendo, certo? E Allah diz que, em outras palavras que agora eu estou averiguando, depois que o pessoal lá dos outros estados me passaram contatos. Eu sou daqui do estado do Pará. Me passaram contatos de muçulmanos, daqui do Pará, e pediram para mim entrar em contato com esses muçulmanos. Aí eu entrei em contato, comecei a falar com eles rápido, um daquele irmão Mustafa, daqui do Pará, parece que tem uma mini mesquita, um centro aqui de oração lá na capital, e rápido eles detectaram, em poucas palavras falando comigo, o cidadão detecta que eu sou muslime, sou muçulmano. E aí que eu tinha que fazer uma confissão, gravar um vídeo, tudo. Até aí eu não sei, Allah foi me mostrando as coisas, dizendo que eu tenho que abrir uma igreja. Na minha mente eu não falei isso diretamente, mas que existe uma barreira, entendeu? Que impede o cristão e o judeu de conhecer a verdade. Na minha infância, minha mãe se intitula católica, meu pai é evangélico, muda constantemente de igrejas, frequentaram também igreja mundial, minha mãe anda amarrando aquelas toalhinhas, aqueles produtos que eles comercializam, até amarrou no meu carro, colocou dentro da minha carteira. Ela compra, aqueles objetos para dar sorte,
Eu acho errado. Eu até peguei essas toalhinhas de destruir, né? Que Allah é contra o negócio de amuleto para dar sorte, isso não existe. E aí eu fui entrando em contato com esse pessoal e fui conhecendo, mais ou menos para poder encaixar as peças do quebra-cabeça, certo? Que Allah vem falando comigo, vem mostrando e dizendo para me abrir para facilitar. Ele quer uma igreja islâmica que facilite o cristão ter acesso ao Corão. É o que veio na minha cabeça, o que ele fala comigo depois do problema do meu filho. Ele falou na minha mente. Por último, veio uma voz que meu filho teve uma recaída, uma pequena recaída, mas não foi como antes. Disse: mas não vai acontecer nada com a criança. Essa voz. Aí eu escutei mais ou menos uma voz, né? E aí meu filho levantou, o menino está bem, o menino teve entre a beira e a morte na hemodiálise, eles rasgaram o peito do meu filho, entendeu? Enfiaram o catéter errado nele, aconteceu muita coisa que não era para ter acontecido. Eu tinha 3 esposas, uma dizia que era adventista, a outra queria... Elas moravam na mesma casa, né? Eu utilizava o Alcorão para isso, para me respaldar na poligamia de forma errada. A palavra de Deus, ela permite poligamia, mas da forma correta, né? Você tem que se juntar com mulheres que sejam da religião, né? Que acreditam apenas em um Deus. Eu não posso estar aqui adorando a Allah como um Deus, uma adorando a Ave Maria, né? Se ajoelhando para a estátua, e outra tomando Jesus Cristo por divindade no lugar de Allah. Eu não sabia disso, eu ainda orava às vezes de forma errônea, né, para Jesus Cristo, e terminava minha oração com o nome de Allah. Algumas coisas vindo e não tinha nada para me guiar, e eu fui guiado da noite para o dia quando aconteceu esse problema com meu filho, que Allah atacou meu filho, né, para mim chegar num caminho e mostrar ao outro o que ele estava querendo. E aí, depois que houve esse problema com meu filho, eu fui guiando, ele foi me mostrando, tive acesso à versão do Alcorão, né? Esse Alcorão que está aqui atrás de mim, que vocês estão vendo, eu tenho ele há um bom tempo, mas nunca tinha aberto para ler, né? Olhei algumas coisas e não tinha ciência, mais ou menos do que era, sempre aquela preguiça de ler, né? Allah sabe dos limites de cada um, de cada ser humano. E Allah, ele me apresentou a religião da forma que ele sabe que eu sou bom, né? Me apresentou por áudios. Aí eu fui tendo acesso, conhecendo uma coisa. Voltando ao contato, né? Quando eu liguei para esse pessoal lá de Belém, eu estou invertendo muita parte para poderem entender que é muita coisa que aconteceu na minha vida. Mas eu vou tentar chegar nessas 3 esposas aí que eu tinha, apenas 3 esposas, né? Apenas a terceira aceitou Allah como o único Deus. As outras 2 Allah tirou da minha vida, arrebatou daqui. Então, para mim recomeçar do zero com esposas que acreditam em um único Deus. Entrando em contato, né, com esse pessoal de Belém, e aí queriam que eu, quando conversaram comigo, viram que eu já tinha acesso ao Alcorão, já tinha lido todo, e começaram a me colocar nos grupos, certo? Eu fui conhecendo outras coisas através desse irmão Mustafa. E aí eu tenho áudios, né? Num dos áudios ele dizendo que eu sou muçulmano, né? Tinha prazer em falar comigo. Não sabem como Allah de uma hora para outra me deu um conhecimento, fez eu ler rápido um livro todo, ter o conhecimento que eu tenho. E queria que eu fizesse uma confissão. Nesses meus pensamentos, né, que falam comigo mesmo, que não é igual aos filmes, que eu pensei que o contato
um contato seria igual ao filme, mas eu não encaro ainda 100% como evidência, mas eu sei que é alguma coisa, que é uma evidência. E lá dizia, né? Veio um pensamento para mim, abrir uma igreja, estudar o Corão, e que há essa barreira, né, para o cristão e para o judeu não conhecer a palavra, e o que Allah quer é que o cristão tenha acesso à palavra, só isso, o que ele mais ou menos pede para mim, pedia para mim, abre a igreja para eles conhecerem, sem fazerem negligência da minha palavra, porque hoje, depois, né, que eu venho estudando, o cidadão ele não lê o Alcorão, certo? Não lê, vai mais ou menos pelo que falam, né, por alto, o que é o Islã, e além dele não ler, ele sai caricaturando o que ele não leu, certo? Ele faz a caricatura do que ele não leu e confundem o islamismo com o judaísmo, o muçulmano com o judeu, que não tem nada a ver, são religiões totalmente distintas, né? Confundem o muçulmano com o judeu de forma lamentável. Então lá o que ele fala no meu pensamento é que ele quer, né, para ficar até registrado aqui, ele quer que o ser humano leia, conheça, pelo menos leia e tenha acesso ao Corão, que os próprios muçulmanos que estão aqui no Brasil, dentro do Brasil, não querem isso, certo? Eles não querem, é o que eu descobri depois que eu falei com esse irmão Mustafa de Belém. Eu já fiz contato, né, em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu eu creio que é lá para, acho que é Santa Catarina, não sei, Paraná, né, acho que é Paraná. Fiz contato com São Paulo, fiz contato com outros locais, e eu ligo, né. E aí, depois que eu comecei, que Allah me apresentou a recitação do Alcorão, né, já foi recitado para mim 2 vezes por completo, as 114 suratas. Eu fui ler esse Alcorão aqui que está atrás, certo? Vou pegar esse livro, tá aqui. E aí eu vi que não batia com o que estava recitado, certo? E eu vi aqui, tradução, né? Desse aqui, professor Samir Hayek. Vou botar aqui novamente. Se o Corão não batia com a recitação. E aí eu comecei vindo coisas na minha cabeça, sempre esse pensamento conversando comigo. Minha oração demora muito, né? Pela parte da manhã eu trabalho muito tarde, porque eu fico uma boa parte orando, falando direto com Allah. E aí eu descobri, eu liguei, né? Eu creio que foi em Foz do Iguaçu, no Paraná. Perguntei para eles porque não estava batendo, né, a recitação com o que está escrito nesse Alcorão. Aí disseram, não, a tradução recomendada pela gente é do Samir Hayek. Leia só o do Samir Hayek, que é o mais legal. Falaram dessa forma comigo, que é mais legal, o mais legal. Aí eu comecei a olhar e vi que tinha muito texto, muito rodapé, né? E não tá, o Alcorão não pode ter rodapé. Muita coisa de rodapé. Rodapé é uma manipulação, né, por ser humano, por fiel, né, porque eles querem fazer uma linha única de interpretação, entendeu? E aí eu cheguei, né, falando com esse irmão Mustafa, ele começaram a me pregar coisa, me botar nos grupos, e o que ele mandava para mim não batia com o que tá. Estou utilizando de analogia, esse é o Corão aqui, certo? Porque não é esse é o Corão que o fiel tem que ler, certo? Esse aqui não é a versão oficial,
é uma versão adulterada. O que eu descobri é que tem sistemas, mesmo sistema que tem conselho de classe, que tem dentro de uma Câmara Municipal, de uma política, de um Senado, tem dentro das religiões um sistema, certo? Que é o que Allah está me mostrando, que eu não sabia o que era isso, e as peças estão se encaixando e muita coisa vem acontecendo na minha vida. E tem esse sistema. E aí eu descobri, né, com esse pessoal, comecei a contestá-lo, que é aí que eu cheguei, que tem os muçulmanos sunitas, né, que seguem um livro chamado Sunna, que foi feito 100 anos após a morte do profeta Mohammed, que conflita com o Alcorão, certo? Eu gostaria também de dizer que a versão oficial do Alcorão, que o ser humano tem que ler, é a tradução do professor Dr. Helmi Nasser, certo? Não do Samuel Hayek. Eu não recomendo este livro, certo? Porque esse livro foi encomendado pelo sistema e estão querendo deturpar, mudar, tirar a originalidade da palavra de Allah, certo? Esse canal no YouTube se inicializa, eu não sabia como ia fazer as artes. De uma hora para outra a pessoa entrou em contato comigo e decidiu fazer, eu orando muito para lá, e fez as artes. Isso é da forma que ela está falando. Na Surata 3, versículo 2 a 4 do Alcorão Sagrado, né, diz que não existe Deus senão Allah, e que ele fez descer o livro com a verdade, que é esse livro, Alcorão Sagrado, certo? E que fizeram descer a Torá e o Evangelho antes, como orientação para a humanidade. Então, a Surata, né, 3, versículo 2 a 4, Allah recepciona tanto a Torá, Antigo Testamento, como o Evangelho, Novo Testamento. São livros de Deus, nosso único Deus, certo? Hoje eu sei também que Jesus Cristo está lá no céu com Allah, e ele não é Deus, certo? É o maior profeta de todos os tempos. Descobri também, que é o que Allah está fazendo me revelar, que há, certo, dentro desse islamismo sunita, né, os muçulmanos sunitas do Brasil, há um politeísmo mascarado de monoteísmo. E Allah está revoltado com tudo. Essa própria pandemia de Covid-19 é uma revolta de Allah com a humanidade, certo? E quem mais vem sendo atacado e morrendo é os cristãos. E no próprio Alcorão diz que quando Allah lança uma maldição, não tem divindade nenhuma, outra divindade além dele, que retire essa maldição. Então não tem Ave Maria, nenhuma estátua, que estátua não tem poder. Não tem Jesus Cristo nenhum que retire a maldição de Allah, certo? E vocês verificam aí, cristão morrendo, tudo, e Jesus Cristo não faz nada, certo? É só Allah que pode fazer alguma coisa para retirar a maldição de um ser humano. Não existe outro Deus senão ele, certo? E Mohammed foi seu até então o último profeta. Quem leu o Alcorão, né, e acredita que o Alcorão desceu do céu, né, através do anjo Gabriel, que recitou para o profeta Mohammed, acredita no profeta Mohammed. Então há muita deturpação, certo? E aí eu comecei a contestar esses grupos, me expulsaram dos grupos, agiram de um sistema ditatorial, certo? Eu vou gravar depois por partes, eu andei contestando sheiks, certo? Sheik com hipocrisia, prega uma coisa lá atrás, dando o exemplo que o profeta Mohammed fez, na frente dá outro conselho totalmente distorcido para um fiel, né? Então Allah, ele pediu, né, ele vem falando comigo todos os dias, que é uma igreja islâmica, depois fundar alguma mesquita que não seja contaminada por seitas, certo? Principalmente essa seita sunita, que contamina o Islã,
há um sistema implantado dentro da religião e eles assustam os fiéis que querem se converter. O fiel sofre aquele terror e doutrinas, né, e práticas que não estão dentro do Alcorão, certo? E há uma deturpação escancarada, mandando fazer coisas que não estão no Alcorão, né? Criaram essa suna. Eles dizem que a Torá e o Evangelho, Antigo e Novo Testamento, não podem conflitar com o Corão, prevalece o Corão, concordo. Porém, eles colocam a suna para sobrepor o Alcorão, certo? Batendo de frente com o Alcorão. A suna sobrepõe e prevalece a suna, certo? E colocam o profeta Mohammed acima de Jesus Cristo, que está errado. Colocam ele como Deus. É igual às leis brasileiras, como dizem que o STF rasgaram a Constituição Federal, eles rasgam o Alcorão com a suna, certo? Que Allah não está gostando disso. E se aproveita até de lacunas, né, dentro do Alcorão para inserir a suna, que está errado, certo? Faz interpretações, coisa que nós vamos discutir no decorrer, né, desse canal da Igreja Islâmica, Renovação Islâmica Judaica Cristã. O Alcorão foi feito, não foi feito para muçulmanos igual eles colocam no site, exclusivamente para muçulmano, não. O Alcorão foi feito para o cristão e o judeu, certo? Saber da verdade e se tornarem monoteístas sinceros. Eu já vi pastores, né, aí fazendo até críticas para o Alcorão, parece que é da igreja presbiteriana, né, dizendo que o Alcorão não é uma continuação e sim algo novo. Ele não é algo novo, certo? O Alcorão é a retificação da Torá e do Evangelho do Antigo e Novo Testamento, para quando você lê que tem aquela confusão, tem aquele atrito, certo? Até para a estátua, na minha juventude, me colocaram para me ajoelhar dentro de igreja católica, me colocaram para tocar em igrejas, certo? Fui humilhado dentro de igreja católica e eu descobri que existe um sistema dentro dessas igrejas que eles controlam tudo e querem fazer dos fiéis robôs, certo? E a partir desse islamismo xiita, não vou falar de xiita, sunita, né? O xiita, é bom que eu toquei no assunto, eu não sei devidamente o que eles pregam, né? Referente a doutrinas, que eu ainda vou estudar isso, mas aqui em Marabá aqui no Brasil está contaminado de sunitas, certo? E você não pode divergir deles. Divergiu, eles te expulsam e te perseguem, certo? Esse sistema contaminado sunita que está no Brasil, né, e em várias partes do mundo, que são a maioria, com eles é um exemplo. Eles te apresentam, te mostram ali a lua, um exemplo, te mostram a lua e dizem, fulano de tal, a lua é quadrada, você está vendo que é redonda, mas eles dizem que é quadrada. Se você teimar e dizer que é redonda, eles te perseguem e te expulsam. Eles querem fazer uma linha única de interpretação, dominar, e é aquilo, sendo que você lê e não é aquilo. E o mal do brasileiro é que o brasileiro não lê. O próprio sheik do islamismo, da seita sunita, né, do islamismo sunita, aqui no Brasil chamado Sheik Rodrigo, ele mesmo fez postagem que o ser humano tem que ler. A leitura é a melhor arma para o ser humano, a melhor coisa é ler. Só que quando você lê e contesta com ele, que não é aquilo que ele está falando, que é a interpretação dos versículos sagrados do Alcorão, eles batem em cima de ti, certo? Te ofendem e te expulsam. É aquilo que estão dizendo que é e acabou, sendo que não é. E utiliza essa suna que nem o próprio profeta Mohammed sabe que foi feita a suna. Nem eles têm ciência disso. Criaram essa tal de suna
que são uma espécie, fazendo uma analogia com leis brasileiras, ou portaria, resoluções ou até instrução normativa, né, do Alcorão, que isso não é recepcionado por Alá, certo? Em nenhuma parte do Alcorão diz que existe Sunna e que o profeta Mohammed saberia de alguma interpretação, certo? Que nós vamos bater mais na frente. O próprio versículo 7 da Surata 3, né, já quebra por terra. Diz que ninguém sabe da interpretação do Alcorão senão Alá, certo? Surata 3, versículo 7. Lá não está escrito na Surata 3, versículo 7, que a interpretação, que o único que sabe a interpretação do Alcorão é o profeta Mohammed, e que através da Sunna, outra lá, o profeta Mohammed irá criar a Sunna para a Sunna ser a verdadeira interpretação do Alcorão. Não, é só Alá, o Altíssimo, certo? O misericordioso, misericordiador. Nosso único Deus, só Ele sabe a verdadeira interpretação do Alcorão, certo? E muitas coisas. Condenam um ser humano a usar cruz, fazem muitas coisas erradas, condenam um ser humano a beber, condenam um ser humano a comer carne de porco, certo? Que é outra interpretação, que esse livro aqui está todo contaminado, certo? A tradução do Samuel Hayek, principalmente que ele tirou a exclusividade do porco e contaminou toda a espécie suína, condenou, na realidade. Então nós vamos estudar muita coisa, o que Alá está querendo que o ser humano, não é? O ser humano conheça. O Alcorão, ele quer só que você conheça e saiba da verdade. E não cometa negligência, porque tanto evangélicos e católicos não querem que você saiba da verdade, né, do Antigo e Novo Testamento, que estão deturpados. E os muçulmanos, que são esses sunitas e outros muçulmanos, não querem que eles saibam também, que eles preguem a verdade para o judeu e para o cristão, certo? Eles não querem que vocês vão para o céu, eles não querem que vocês saibam o que tem que fazer. Vocês não precisam de salvação, nem de salvador, vocês precisam de instrução, certo? Jesus Cristo não é salvador de ninguém. Então, houve uma aposta, certo, de Satã com Alá. O Satã, ele odeia o ser humano, e fizeram uma aposta lá no céu, certo? Foi quando ele desafiou Alá. E por isso que Alá não aparece para ninguém mais, não vem aparecendo. Alá aparece para uma pessoa, e para aquela pessoa ele diz e quer que o ser humano, que através do livre-arbítrio, certo? O ser humano decide em quem ele vai acreditar. E em quem você acreditar, quem vai te sentenciar vai ser Alá, certo? Ele vai te castigar, certo? Pela escolha que você fizer. Esse vídeo está ficando longo, certo? Então, eu já estou dizendo mais ou menos o que é renovação islâmica judaica cristã. Tudo precisa de renovação, tanto o islamismo como judaísmo e cristianismo, certo? Ambos precisam de renovação. Então já ficou um vídeo grande. No decorrer, né, dos sermões, das pregações das orientações que eu for, né, publicando, vamos esclarecendo mais coisas, certo? E eu peço que todo mundo adquira, né, o Alcorão Sagrado, da tradução do professor Helmi Nasser. Essa é a tradução que nós vamos trabalhar. Vou colocar aqui o Alcorão todo recitado nesse canal. Vai ter o Alcorão para todo mundo saber a verdade. A igreja vai começar de forma virtual pelo YouTube, certo? Conforme ela quer. E vamos quebrar essa barreira de dizer que nem judeu nem cristão tem que ter acesso ao Alcorão, certo? O Alcorão, ele retifica. Ele não é coisa nova e também não é continuação, é esclarecendo a verdade, aquela verdade que tu lê no Novo Testamento e no Antigo, e está tudo ali um conflitando com o outro, e nem eles sabem explicar, certo? Inclusive que Paulo de Tarso, ele não foi recepcionado pelo Alcorão, que esse cidadão Paulo de Tarso, ele é um farsante, certo? Não exclua o livro desse cidadão. Entrando rápido no assunto Paulo de Tarso, ele é uma pessoa que se intitulou apóstolo,
certo? E o que o apóstolo é? Um servo do profeta. Ele se intitulou, Jesus Cristo não nomeou ele como profeta, como apóstolo, como nada. Ele se intitulou, né, que criou o cristianismo, certo? Constantino também está envolvido no meio. Eu vou me aprofundar melhor nesses assuntos. E que não tem como Jesus Cristo ter aparecido com um apóstolo, certo? Quem aparece é Deus. E Deus aparece para os profetas, certo? E depois que Jesus Cristo subiu aos céus, não tem como ele ter nomeado alguém como apóstolo, certo? Porque já tinha nomeado os seus servos, né? Seus discípulos, perdão. Então, Paulo de Tarso não foi discípulo de Jesus Cristo, ele não o nomeou, certo? Ele se intitulou e, mais uma vez, por obra do Satã, o Satã inverteu tudo. Porque o Satã age por estratégia, o Iblis, né, que está no Alcorão. Então, Lúcifer, né, que é o mesmo, ele age por estratégia e ele manipulou, inverteu e trocou a figura de Jesus Cristo com Deus e fez o cidadão para ir para o inferno, certo? De forma inconsciente, acreditando que Jesus Cristo é Deus, que não é, e inverteu por tática. E o Alcorão desceu para isso e vem apresentando, certo, de uma certa forma, a verdade para todo mundo. E os próprios muçulmanos não querem que vocês tenham acesso ao Corão. Ele joga essa suna, joga uma barreira e te assusta, certo? E com jejum, com bebida alcoólica, com carne de porco, que não sei o que, e tem que orar 5 coisas que não tem no Alcorão, certo? E o Alcorão direto diz que Allah é perdoador e misericordiador, certo? E que Allah perdoa qualquer coisa Allah perdoa. E é um sistema de pontuação que você vai ter no seu julgamento. Então você tem que fazer pontuações positivas. Tem o Az-Zakah também que você tem que praticar, ajuda caridosa para os necessitados. Mas não tem esse negócio que eles batem em bebida alcoólica, batem não sei o que, para espantar os fiéis, certo? De forma radical. O fiel se assusta e corre. Os próprios muçulmanos, vários de lá correm também que não aguentam. Entendeu? Todo mundo, que é o que Allah me revelou hoje, também dia 9/4, todo mundo tem um limite. E Allah sabe do seu limite e não quer te forçar. Certo? Mesma coisa de um carregador de peso. Ele tem um limite para levantar um peso, o outro não vai levantar aquele mesmo peso. E Allah sabe a capacidade de cada um. Certo? Ele não quer que você exceda o seu limite, até onde você pode chegar. Entendeu? Então nós vamos conversar por muita coisa. Esse vídeo já está com mais de 37 minutos. Certo? Então eu estou mais ou menos explicando a criação, né, desse canal, dessa nova igreja. Não é uma nova religião, é uma nova igreja, uma igreja islâmica, certo? Para apresentar a verdade para vocês, tá? Então é muita coisa que eu tenho que falar, certo? É uma espécie de um islamismo protestante que nós vamos fazer aqui, pregar. E eu não sei porque Allah quer isso, mas não, eu já sei, por causa do sistema, né, que está sendo várias coisas apresentadas, e Allah está revoltado com tudo que está acontecendo, principalmente por eles excluírem fiéis, certo? E Jesus Cristo ia na casa de todo mundo, nunca discriminou ninguém. E colocarem a própria figura do profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, até acima de Jesus Cristo, e igualando com Allah, que não pode fazer isso, certo? O profeta não foi nenhum santo, certo? Foi pecador, Moisés foi pecador, Abraão foi pecador, certo? O único que não foi pecador foi Jesus Cristo. Porém, Jesus Cristo não é Deus. E tem obra do Satã que vocês vão ter que aprender a saber encaixar as peças do quebra-cabeça dentro do cristianismo, certo? Dentro do evangelho é onde está faltando encaixar. Está as peças fora do lugar que Satã tirou do lugar. E Allah quer apenas que vocês tenham acesso à palavra dele, seja um monoteísta sincero, adore apenas ele como Deus, certo? E saber que Jesus Cristo foi profeta, está no céu com ele e não é Deus. Jesus Cristo não fez um milagre que não fosse com a permissão de Allah, certo? Eu vou ficando por aqui porque o vídeo está alongando. Eu posso até gravar depois um vídeo de continuação, alguém fazer pergunta, alguma coisa que ficou mal explicada nesse vídeo, que é muita coisa para minha cabeça,
certo? Muita coisa para minha cabeça, para mim falar. Eu já vi até ali no Alcorão, podem achar todos os profetas de Deus ou mensageiros de sua palavra são taxados como loucos, como profetas, como poetas, como tudo que chamam, né? Quando a pessoa fala de Deus. E eles próprios agem de forma hipócrita, né? Eles próprios renegam a palavra de Deus e quando vem um novo sinal. O que acontece comigo é Deus que está falando comigo. O meu próprio filhinho é uma evidência. Estou fazendo uma página com ele no Facebook. Vou divulgar o link dessa página e vocês vão saber, né, da história dele, que ele teve sua morte, né, decretada pela medicina humana, e ela provou que ele é o único que tem a passagem entre a vida e a morte. E se ele disser não morre, não morre, é só ele que pode fazer isso. Nem Jesus Cristo, nem ninguém faz nada sem a permissão de Alá, certo? Então orem para Alá, o nosso Deus onipotente. Alá também me revelou como tem que ser orado, aquela oração que chamam de Pai Nosso, né? Então vou divulgar também em outros vídeos, da forma correta. Não orarem da forma errada, podem orar, né, essa oração, mas da forma que Alá me revelou, né? Não chamem Alá de pai, ele não gosta que chamem de pai, ele de pai, certo? E na oração vocês utilizem o Senhor Nosso no lugar do Pai Nosso. Alá não gosta que chamem ele de pai, até criou antipatia por causa dessa inversão que fizeram com Jesus Cristo, né, chamando ele de pai. E ele diz direto no Alcorão que ele não tem filho, não tem sócio, não tem esposa, nem esposa ele tem, certo? Um Deus não come, um Deus não bebe água, certo? Um Deus não dorme, um Deus não se machuca, não acontece nada. Ele é um Deus. Então, outra coisa que vocês aprenderem também, Deus é uma nomenclatura, é uma patente, certo? E o nome desse Deus chama-se Alá, certo? Eu vou ficando por aqui para não prolongar, já passou dos 40 minutos, certo? Que a paz e as bênçãos de Alá estejam com todos nós, certo? E aguardo vocês em uma nova oportunidade, se Alá permitir. Até mais.